vamos desmentir algumas mentiras, algumas falácias bolsonaristas. Os cabos eleitorais passam isso pro povo, mete medo nesse mesmo povo, e aí eles saem repetindo o que eles falam. E são mentiras. A primeira mentira e mais prejudicial de todas é aquela que eles dizem, olha, o presidente não pode mexer na política de preços da Petrobras. Não tem como o Bolsonaro mexer no PPI. Ele não só tem, como o próprio Michel Temer foi quem implementou isso aí. Todos os outros candidatos, os principais candidatos, Lula, Ciro Gomes, já disseram que se ganhar as eleições vão mexer na mesma hora nessa política, porque isso é o poder que o presidente tem, ainda que ele não fosse o principal acionista. Para vocês terem uma noção disso, a Vale, por exemplo, tinha um delegado juntando os documentos, provando que aquilo ali, a venda da Vale, foi ilegal, principalmente pelo valor que ela foi vendida. Para você entender melhor, para ilustrar o que eu vou explicar, imagine que você tem um Corolla. Esse Corolla vale 60 mil reais. Você assina uma procuração para alguém, para essa pessoa agir por você e dá o carro na mão dela. Essa pessoa não pede a você, mas vende o seu carro por 6 mil reais. Ora, o carro valia 60 mil, você vendeu por 6 mil. Você aceitaria esse preço ou você iria cobrar do cara que vendeu? Então, da mesma forma, quando uma estatal é vendida muito abaixo do preço, legalmente o governo pode recorrer daquilo ali e pode desmanchar o processo. O próprio Lula já falou também que se a Eletrobras fosse privatizada, ele ia reverter esse processo, porque é possível fazer isso legalmente. Então, essa falácia é mais uma mentira dos cabos eleitorais que estão aqui, disfarçados de influenciadores, disfarçados de jornalistas. Alguns recebem para isso e outros estão surfando na onda, na bolha bolsonarista que ainda é grande. Então, essa é a primeira falácia. A segunda grande falácia, mentirosa. Nós estamos enfrentando esse problema porque o preço do combustível está caro no mundo todo. Nós estamos enfrentando uma treta e por isso tem que ser caro mesmo. Errado. Isso é uma mentira tão grande, meu irmão, que nós já tivemos tretas muito piores, com muito mais perdas humanas, que mexeu muito mais diretamente nos combustíveis do que essa de agora. A terra do Tio Sam invadiu outro lugar, pesquise aí, e você vai ver que o barril do petróleo internacional naquela época passou dos $200. O que teria feito, na prática, se tivesse PPI, o preço do litro do combustível no Brasil ter chegado a R$25 o litro. Já expliquei isso diversas vezes. Mas eles continuam com essa falácia. Não, mas existe essa treta, não tem nada a ver, porque treta pior teve. Agora colocaram PPI para cobrar de você uma coisa que o Brasil não tem nada a ver, porque não depende nada deles. O governo entreguista fala que precisa importar derivados, no caso óleo diesel e gasolina, em torno de 20%. Então que fosse passado, se fosse para ser mais justo, apenas 20% do preço calculado em PPI. Não é 20% que precisa trazer de fora? Então era isso que deveria ser justo, não cobrar 100% do preço, como ele mesmo falava. Procure ele mesmo falando aí, o Eduardo Bolsonaro, o próprio Bolsonaro, dizendo que é um absurdo o cobrar PPI. Acompanhar o preço internacional com a minoria entrando aqui, isso é uma falta de caráter, isso é um mau caratismo, no mínimo, que se fizesse pelo menos uma média ponderada. Mas o Michel Temer disse, qualquer um que assumir vai dar continuidade a meu governo. E Bolsonaro é a continuação do governo Temer. Então não adianta nem dizer, Bolsonaro só tem 4 anos. Não. Ele também soma no governo dele os anos de Temer, que era a mesma coisa desse governo dele na parte econômica. Outro ponto mentiroso. Nós enfrentamos uma pandemia, por isso os preços estão tão altos. Mentira. Mentira deslavada. Essa afirmação por si só mostra que não existe livre competição. E eu explico a você por quê. Sempre que os preços sobem, nos dito, é alegado que existe a lei de oferta e demanda. Se tem pouco produto e uma demanda muito grande, uma procura muito grande pelo aquele produto, no caso os combustíveis, o preço sobe. Durante a pandemia, essa regra deixou de existir, ela desapareceu. Porque durante a pandemia, a Petrobras, aqui no Brasil, não parou de extrair combustível, nem as outras de fora. Continuaram trabalhando e extraindo mais e mais combustível. Mas o povo, no mundo todo, estava parado. Teve países que fizeram lockdowns duros, prendendo o cidadão mesmo. Aqui no Brasil, você viu matérias inclusive na própria Rede Podre, no Fantástico e tudo mais, as pessoas sendo multadas, tendo seus comércios fechados e algumas até, em São Paulo, mesmo isso aconteceu a rodo, graças ao João Dória, tiveram a porta do seu comércio soldada, lacrada, para que a pessoa não abrisse mais. Então, pelo povo não ter que ir trabalhar, teve que ficar de quarentena forçada, o fluxo de carro diminuiu muito. Inclusive até ônibus, de forma totalmente absurda,
foi tirado aquela quantidade. As rotas que tinha ali 5, 6 ônibus ficou com 1, 2, fazendo inclusive as pessoas se aglomerar. Foi um absurdo. Mas foi feito. Então, na prática, e os números mostram, houve no mundo uma diminuição do uso de combustível, fazendo com que acontecesse o quê? Um grande estoque de barril de petróleo. Então, houve uma oferta muito grande e uma demanda pequena, o que deveria refletir agora nos preços estabilizados. Mas não é isso que acontece. Esse é um bem que todos precisam, então eles cobram pelo que as pessoas podem pagar. Então essa é uma das grandes mentiras deles. Não foi a pandemia, isso aí é uma coisa programada e eles já vinham alertando que iriam fazer exatamente isso. A outra conversa absurda, que é a mais absurda de todas. Vamos abrir o livre comércio, vamos trazer mais empresas para vender petróleo aqui. Olha que incoerência, olha que coisa sem lógica. É justamente os acionistas dessas outras empresas que hoje têm ações na Petrobras, vários deles, que no final da pirâmide pertencem aos mesmos grupos financeiros. É esses caras que estão forçando a alta dos preços, não aceitam mudar o PPI no Brasil. Então a ideia de intelegumento, com o perdão da palavra, de muitos é, não, deixa esses caras que estão fazendo isso, trazer as outras empresas para cá. E gostam muito de citar as nossas telefônicas. Hoje todo mundo tem um celular, graças à privatização. Mas o que aconteceu na prática com a privatização das telefônicas foi que eles sabiam que aquela ia ser uma das maiores grandes fontes de renda, segundo o próprio Bolsonaro. Eram milhões que entravam ali sem o mínimo esforço de nenhum governo. E a tendência era só crescer com a modernização do celular. Logo ia vir internet e aquele apurado que já era grande, as comunicações eram feitas todas por telefone, as transações e tudo. Então era um setor com extremo potencial de aumentar lucros. O que é que fazem? O próprio governo da época deixou o serviço arcaico e caro para que as operadoras, quando viessem, simplesmente convertesse o sinal que era de uma pessoa, passou para ser de 100 mil pessoas. Então esse foi o milagre. Eu gosto muito de comparar com os arquivos WAV e MP3. O CD que antes cabia 12 músicas, depois que converteu o formato WAV para MP3, o CD que cabia 50 minutos de música, 10, 12 músicas a pulso, passou a caber horas e horas de música, 500, 700 músicas, simplesmente mudando o formato, um formato mais inteligente. Foi a mesma coisa que fez com a telefônica. Outra coisa que muitos não sabem, alguns ignorantes que querem opinar sem entender de nada, dizem, mas a linha era muito cara, você só tinha se fosse rico. Quando você tinha um telefone naquela época, você comprava a linha era sua. As pessoas que inclusive tinham linhas próprias, que tinham seu celular, que tinham seu telefone fixo ou até celular, elas ganharam em média de 5 a 80 mil reais pela sua linha. Isso é um fato, basta pesquisar que você vai ver. Então o problema de hoje, às vezes quando eu respondo algum comentário, o cara fica bravo, nossa, você foi desrespeitoso. Mas é porque o cara vem opinar sem se informar. Ele vem repetir narrativas de entreguistas. E para falar o que eu tô falando aqui, eu pesquisei muito e há anos. Eu venho acompanhando passo a passo. Eu fui ver na íntegra o que é que foi feito nessas privatizações, o que é que foi investido. E aí você dá de cara com a realidade, nada foi investido. O próprio governo se sabota, fazem as pessoas odiar o serviço para que dessa forma aceitem a privatização. É o que hoje o governo Bolsonaro está trabalhando dia e noite para fazer, criar um ódio da Petrobras para que as pessoas peçam, privatize e traga outras empresas para cá, que é o que eles querem. Hoje, os rios de dinheiro que são levados aqui do Brasil, todos os meses, são incontáveis. O fumo é muito grande com as telefônicas. Você vê, além do telefone, nem dá para comparar com a época que foi privatizado, além de bilhões de aparelhos celulares novos que estão funcionando comparado àquele tempo, ainda tem a internet. Todo mundo hoje tem uma internet, nem que seja de celular mesmo. Então quando você faz o cálculo dos bilhões, trilhões que são levados todos os anos daqui, você tem ideia do fumo que o Brasil tomou com essa privatização. Agora, se vai para pagar juros das dívidas externas, para banqueiro, tá na cara que a cúpula, a elite brasileira, aplica lá fora. Eles estão aqui, essas grandes multinacionais, compraram a Embratel, como assim dizer, né? Para ganhar dinheiro, já, não é para investir, já, para ganhar dinheiro. Eles vão quebrar isso tudo, arrebentar com tudo isso aqui, e depois vão embora. Tá? Eles não investem, não tem, no meu entender, não tem essa preocupação. Você pode ver aqui no Rio, é 21 ou 31. Poxa, para quem vai ficar com a maior ou menor partilha desse dinheiro? E é um dinheiro fácil, vem na tua conta todo mês, você paga no banco. É que o governo abriu mão disso daí? Né? Quantos milhões de chamadas nós temos por dia em São Paulo, por exemplo? Né?
Eu acredito que cada interurbano que você faça em São Paulo, né, em média R$1 é lucro líquido. O governo abre mão, seriam quase 250 milhões por mês só em São Paulo, arrecadado das teles. Como é que ele abre mão disso aí? Pra quê? Abre mão pra quê? Pra quê? Pra quem? Tem amigos dele envolvidos nisso. Então a gente vai abrindo mão das nossas riquezas reais, dos nossos serviços essenciais. E o resultado é esse, meu irmão. É o produto custar R$1 e você pagar 10, 12 de juro. É isso que está ocorrendo hoje. E não fala-se sobre isso. Ao contrário, eles ficam segurando essa narrativa e outros desinformados, para não dizer idiotas, continuam repetindo. Eu já disse, se a pessoa quer sair da ignorância, leia o livro Globalização versus Desenvolvimento, do Adriano Benayon, que teria sido o nosso ministro da Economia, se Dr. Ernesto tivesse sido eleito. Ali não só tem as soluções para resolver o problema do Brasil, como tem um estudo das principais economias do mundo ao longo da história. É um livro muito bem trabalhado, que inclusive o Dr. Ernesto aprendeu muito com ele e recomendava. Então, resumindo, essa história de privatiza é simplesmente dizer, tira a porta do galinheiro e deixa a raposa entrar. E eu convido a quem ainda acha que não, isso aí não pode ser verdade, não pode ser tão ruim a realidade, faça uma pesquisa. Procure saber os verdadeiros motivos das tretas, porque países de primeiro mundo invadem outros. Você vai ver, meu irmão, que apesar da desculpa que eles dão, geralmente eles encontram alguma barreira, algum governante que diz, eu não quero as suas empresas aqui. E aí eles fazem de tudo para derrubar esse governo, acusam, fazem sanções. Para quê? Para que esse governo enfraqueça, empobreça, a população se revolte e vá para cima daquele que está tentando defender, que está tentando fazer alguma coisa. É dessa forma que acontece. E isso também aconteceu no Brasil. Quando Getúlio Vargas falou das forças ocultas que estava destruindo o governo dele, ele estava se referindo justamente a esses caras. Esses caras que querem entrar aqui com as suas empresas internacionais. Agora tente você entrar com uma empresa nacional lá, para você ver se você é bem recebido. Então, meus irmãos, é complicado quando a pessoa se coloca na posição de questionador, mas não conhece nada sobre o que ele vai questionar. Então o que é que o cara fala? Besteira em cima de besteira. Esse é o grande problema. Trazer essas empresas para cá não adianta, porque elas não competem umas com as outras. Elas se reúnem, combinam preços, porque são apenas grupos administradores diferentes delas. No final do topo da pirâmide, os acionistas, que são os donos do lucro delas, são os mesmos e combinam as coisas. Esse é um ponto. É por isso que a indústria nacional dos países tem que ser destruída, para que esse modelo de negócio, onde eles têm o verdadeiro monopólio através de suas marcas. Por exemplo, pega aí as empresas de carro. Todas entram no consenso. Olha, médio sedã é esse preço, carro de entrada é esse aqui. E as marcas mantêm ali entre elas os mesmos preços. Não tem uma que venda um carro por 60 mil e apareça outra, olha, esse aqui meu é 30. Não tem isso, não acontece isso. Porque eles combinam os preços. No final da árvore genealógica dessas empresas, eles pertencem aos mesmos donos, que aí já chega nas 13 famílias. É um assunto que você precisa estar mais desperto para entender. Quem chegou agora, né? Quem tá aqui no canal há tempo sabe muito bem disso. Mas quem chega agora diz, que 13 famílias? Que história é essa? Que papo é esse? Mas nós temos diversas provas disso. Inclusive eles mesmos não fazem muita questão de esconder, não. Tudo eles fazem no esquema de 13. A própria nota do dólar, né? De $1, ela deixa claro essas coisas. Como é que um grupo que foi extinto, segundo eles, a Wikipedia e tudo mais, continua tão influente assim na principal moeda do mundo e em diversas estruturas mundo afora. E eu digo estruturas arquitetais. Esses são pontos, meus irmãos, que são simplesmente ignorados. Então, resumindo a conversa, essas coisas que o Bolsonaro propõe é coisa de bandido, meu irmão. E para você ter uma prova disso, para finalizar, o próprio Lula falou isso, que ele tem medo de perder as eleições porque sabe que vai ser preso. E ele mesmo confessa isso e já disse. Eu vou colocar esses dois trechos aqui para finalizar o vídeo. Quero agradecer você que assistiu de antemão, tá certo, meus irmãos? Te agradeço muito por isso. Fiquem todos com Deus, um abraço e seguimos juntos. Não adianta desconfiar de urna. Não adianta desconfiar de urna. O que você tem, na verdade, é medo de perder as eleições e ser preso depois que você terminar as eleições. O presidente Jair Bolsonaro admitiu que teme ser preso após deixar a presidência. Me aplicar uma sanção restritiva, quem sabe quando deixar o governo lá na frente. Isso não é um trabalho que se faça. Você não pode ficar ameaçando os outros. Não pode um ministro apenas ele ser o dono do inquérito. Ele investiga, ele julga e ele condena. Isso não pode acontecer. Se tu quer fazer isso comigo, imagina que estão fazendo com outras pessoas.